Ela foi abandonada no altar e se casou com um mendigo. Mas o que descobriu depois a deixou sem palavras. Você se casaria comigo? Isabela ouviu as próprias palavras ecoarem pela Igreja da Consolação como se outra pessoa as tivesse pronunciado. 200 pares de olhos fixaram-se nela. O homem à sua frente arregalou os olhos castanhos. Agora, aqui, comigo. Ela apertou o buquê de rosas até as unhas cortarem a palma da mão. Qualquer dor seria melhor que a humilhação queimando sob a pele. O homem tinha cabelo longo e despenteado caindo sobre os ombros. A jaqueta surrada de trabalhador parecia não ver uma lavanderia há semanas. Ele estava sentado sozinho no último banco quando ela o notou. Por quê? A voz dele era suave, educada demais para sua aparência. Isabela não tinha resposta. 40 minutos atrás, estava no altar esperando Gustavo. O padre folheava o missal nervosamente. Sua mãe Valquíria ligava sem parar para o noivo. Os convidados cochichavam cada vez mais alto. Então veio a mensagem. Desculpe, Isa. Não consigo fazer isso, não estou pronto. 18 palavras que destruíram 3 anos de relacionamento. 18 palavras que a transformaram em piada diante de todos que conhecia. Porque estou cansada. Isabela ergueu o queixo. Cansada de viver segundo expectativas dos outros. Cansada de ser a vítima desta história. O padre deu um passo à frente, as mãos estendidas em gesto conciliador. Minha filha, talvez seja melhor adiar. Não. Isabela virou-se para o padre sem soltar o olhar do homem desconhecido. Eu vim aqui para me casar, e vou me casar. Um murmúrio percorreu os bancos da igreja. Alguém riu nervosamente. Isabela, pelo amor de Deus. Valquíria subiu os degraus do altar, o salto alto repicando no mármore. Você está em choque. Vamos para casa, conversar. Eu aceito. Silêncio total. O homem levantou-se do banco. Seus passos eram medidos, quase solenes, enquanto caminhava pelo corredor central. A jaqueta estava manchada de tinta nas mangas. As botas velhas rangiam a cada passo. Ele parou ao lado de Isabela. De perto, ela viu que tinha cílios longos e uma pequena cicatriz no queixo. Cheirava a sabão simples e algo indefinível, como terra molhada. Tenho condições. Os olhos dele buscaram os dela. Se você se arrepender amanhã, podemos desfazer isso, sem perguntas. Não vou me arrepender. Mentira. Isabela já se arrependia. Mas voltar atrás agora seria admitir derrota. O padre abriu a boca, fechou. Olhou para o crucifixo acima do altar, como se buscasse orientação divina. Vocês têm certeza? Sim. As vozes deles responderam em uníssono. Valquíria cambaleou. A melhor amiga de Isabela, Júlia, correu para ampará-la. Isso é loucura. A voz de Valquíria subiu 3 oitavas. Você não conhece esse homem. Ele poderia ser qualquer um criminoso, Meu nome é Miguel. Ele se virou para Valquíria com uma pequena reverência. Não sou criminoso. E prometo cuidar da sua filha. A formalidade do gesto contrastava absurdamente com sua aparência. O padre suspirou profundamente. Suas mãos tremiam ao abrir o missal na página correta. Muito bem, estamos aqui reunidos. As palavras da cerimônia flutuaram sobre Isabela como neblina. Ela fixou o olhar nas velas acesas ao lado do altar. A luz dourada dançava, criando sombras nas paredes de pedra. Isabela Rodrigues, você aceita Miguel como seu esposo? Seu coração batia tão forte que ela ouvia o pulso nos ouvidos. Aceito. Miguel. O padre pausou. Qual o seu sobrenome, meu filho? Almeida Santos. Miguel Almeida Santos. Você aceita Isabela como sua esposa? O homem ao seu lado respirou fundo. Por um segundo interminável, Isabela pensou que ele recuaria, que a deixaria ali duplamente humilhada. Aceito. As 2 palavras ressoaram pela igreja com uma certeza que Isabela não sentiu nos próprios votos. Eu os declaro marido e mulher. Nenhum aplauso, nenhum grito de alegria. Apenas silêncio atordoado enquanto 200 pessoas processavam o impossível. Isabela olhou para Miguel. Ele olhou de volta. Nos olhos castanhos dele, ela viu algo inesperado. Não era desejo ou malícia ou vitória. Era compreensão. Pode beijar a noiva. A voz do padre saiu fraca, quase relutante. Miguel inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, uma pergunta silenciosa. Isabela assentiu, rígida. Os lábios dele tocaram sua bochecha. Um beijo casto,
respeitoso, que durou menos de um segundo. Valquíria soluçou alto. Júlia a segurava pelos ombros, o rosto pálido de choque. Vamos! Miguel ofereceu o braço a Isabela. Precisamos assinar os documentos. Ela entrelaçou o braço no dele, os dedos trêmulos. O tecido surrado da jaqueta era áspero sob seus dedos. Eles caminharam pelo corredor central. A cada passo, Isabela sentia o peso de 200 olhares julgadores. Alguém chorava baixinho. Outro sussurrava indignado. As portas da igreja se abriram. A luz do sol de São Paulo o cegou temporariamente. No topo da escadaria, Isabela parou. Seu vestido de renda francesa, que levou 6 meses para ser feito, brilhava ao sol. O véu dançava na brisa da tarde. Ao seu lado, Miguel com sua jaqueta manchada e botas gastas. A foto perfeita de um erro monumental. O silêncio dentro do carro de Isabela era ensurdecedor. Miguel olhava pela janela enquanto ela dirigia pelas ruas de Pinheiros. Seus dedos tamborilavam no joelho sujo da calça, um ritmo nervoso que ele parecia não perceber. Isso não é casamento de verdade, ainda não. Isabela manteve os olhos na estrada. A cerimônia na igreja foi só religiosa, sem validade legal. Entendo. Podemos fazer a habilitação civil depois, se eu quiser. Ela apertou o volante. Leva mais de um mês de qualquer forma. Documentos, certidões, todo o processo burocrático. Miguel assentiu sem dizer nada. Isabela estacionou em frente a um prédio moderno de classe média alta. O porteiro os encarou com olhos arregalados quando entraram no saguão. Ela podia imaginar o que ele via. Uma noiva em vestido de gala e um homem que parecia ter dormido na rua. O elevador subiu em silêncio até o 10º andar. O apartamento de Isabela refletia sua vida cuidadosamente construída. Tudo em tons neutros, minimalista, cada objeto em seu lugar. Ela deixou o buquê sobre o balcão da cozinha americana. Vamos estabelecer algumas regras. Isabela cruzou os braços sobre o vestido de renda. Você fica no quarto de hóspedes, eu no meu, portas trancadas. Claro. Não sei quanto tempo isso vai durar. 1 semana, 1 mês. Até eu descobrir o que fazer com minha vida agora. Compreendo perfeitamente. A formalidade dele a irritava. Como alguém naquela situação podia ser tão educado? E não espere nada de mim, nada. Miguel finalmente olhou diretamente para ela. Seus olhos castanhos tinham uma profundidade que a pegou desprevenida. Eu não esperava nada quando acordei hoje. Ele passou a mão pelo cabelo bagunçado. Certamente não esperava isso. Isabela sentiu algo apertar no peito. Arrependimento, talvez. Ou culpa por ter arrastado um estranho para sua implosão pessoal. Posso pedir um favor? A voz dele saiu baixa. Um banho decente. Água quente. Ela piscou. Era a primeira coisa que ele pedia. Claro. O banheiro da suíte de hóspedes tem toalhas limpas. Tem shampoo, sabonete e tudo. Obrigado. Miguel pegou uma mochila velha que Isabela não tinha notado antes. Ele a tinha carregado da igreja, discreta contra seu corpo. Então ele realmente não tinha casa própria. Tudo que possuía cabia numa mochila surrada. O que eu fiz? Isabela tirou o véu e jogou-o no sofá. Seus dedos lutaram com o zíper do vestido até conseguir abri-lo. Ela se trocou rapidamente por calça de moletom e camiseta, como se roupas confortáveis pudessem apagar as últimas horas. Sua mãe tinha ligado 17 vezes. Isabela desligou o celular. O som do chuveiro vinha do corredor. Vapor escapava por baixo da porta do banheiro. Isabela preparou café forte, suas mãos funcionando no automático. 40 minutos depois, a porta do banheiro se abriu. Isabela quase deixou a xícara cair. O homem que saiu não era o mesmo que havia entrado. O cabelo longo e limpo caía úmido sobre os ombros, revelando uma estrutura óssea marcante. A barba, por fazer, tinha sumido, expondo um maxilar definido e aquela pequena cicatriz no queixo. Ele usava calça jeans velha, mais limpa e uma camiseta cinza simples. Seus pés estavam descalços. Desculpe. Miguel parou no corredor. Minha roupa limpa é limitada. Isabela forçou-se a desviar o olhar. Tem café, se quiser. Ele entrou na cozinha com passos cuidadosos, como se testasse se era bem-vindo naquele espaço. Pegou uma xícara do armário, ela nem tinha indicado onde ficavam, e serviu café com movimentos precisos. Nenhum açúcar, nenhum leite. Tomou um gole e fechou os olhos brevemente.
Café bom. Ele abriu os olhos. Grãos colombianos. Isabela franziu a testa. Como você... Chute sortudo. Não era. Ela comprava aquele café numa torrefação especializada. Ninguém identificaria a origem só pelo gosto, a menos que conhecesse café de verdade. Eles ficaram de pé na cozinha. Duas pessoas que não sabiam o que fazer com a situação absurda em que se encontravam. Você não precisa me contar sua história. Isabela abraçou a própria xícara. Não agora, mas eventualmente preciso saber com quem me casei. Tipo de... Justo. Miguel apoiou-se no balcão. É você. Por que realmente fez isso? Você viu, fui abandonada no altar. Isso explica a dor, não explica a decisão. Isabela odiou que ele estivesse certo. Talvez eu só quisesse provar que podia fazer algo completamente fora do roteiro da minha vida perfeita planejada. E provou. Ela quase riu. Quase. O interfone tocou estridentemente, fazendo ambos pularem. Isabela, é a Júlia. Deixa eu subir. Agora. Isabela apertou o botão sem responder. 3 minutos depois, sua melhor amiga invadiu o apartamento como um furacão de indignação. Você enlouqueceu? Júlia parou abruptamente ao ver Miguel. Seus olhos varreram dele de cima a baixo, a boca ligeiramente aberta. Oh, Júlia, esse é Miguel. Miguel, Júlia. Prazer. Miguel acenou levemente. Cozinha. Agora. Júlia agarrou o braço de Isabela e a arrastou. Assim que estavam longe o suficiente, Júlia sibilou baixo. Você se casou com um completo estranho. A cerimônia nem é legal ainda. Isso não é o ponto. Júlia pressionou as mãos contra as têmporas. Você não sabe nada sobre ele. Ele poderia ser perigoso. Poderia ter antecedentes criminais. Poderia... Ele não vai me machucar. Como você sabe? Isabela não sabia. Mas alguma coisa nos olhos de Miguel, alguma tristeza profunda que reconheceu, dizia que ele estava quebrado demais para machucar qualquer um. Confia em mim. Isabela segurou as mãos da amiga. Só por enquanto, alguns dias. Depois eu descubro o que fazer. Júlia olhou para a sala onde Miguel permanecia educadamente fora do alcance da conversa, olhando pela janela. Sua mãe está histérica. Gustavo está ligando para todo mundo dizendo que você teve um colapso nervoso. E você... Júlia apertou as mãos de Isabela. Você precisa me prometer que vai ter cuidado. Prometo. Era uma promessa vazia. Isabela não estava sendo cuidadosa. Estava saltando de um penhasco, sem saber se havia água embaixo. Depois que Júlia saiu, Isabela encontrou Miguel ainda parado junto à janela. O sol da tarde iluminava seu perfil. Ela está certa, sabe? Ele não virou. Sobre ter cuidado. Por que você aceitou? A pergunta saiu antes que Isabela pudesse detê-la. De verdade. Por quê? Miguel finalmente olhou para ela. Porque quando você não tem nada a perder, nenhuma decisão parece absurda demais. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado não dito. Isabela percebeu então. Ela não tinha ideia de quem era o homem em sua casa. Mas ele falava como alguém que conhecia a perda. Perda de verdade. E talvez isso os tornasse menos estranhos do que deviam ser. Miguel acordava às 5:30 da manhã. Isabela sabia porque o som dele se movendo acordava-a também. Passos suaves no corredor. Água correndo na cozinha. O aroma de café fresco se espalhando pelo apartamento. No terceiro dia, ela saiu do quarto mais cedo só para observá-lo. Ele preparava café com a precisão de um barista profissional. Aquecia a água a exatamente 92 graus. Ela viu ele usar o termômetro digital que ela nem sabia que tinha. Despejava em movimentos circulares sobre o pó. Bom dia. Miguel não virou quando falou. Quer uma xícara? Como você sabia que eu estava aqui? Ouvi você abrir a porta. Ele serviu café em 2 xícaras. Seu reflexo na janela também ajudou. Isabela aceitou a xícara. O primeiro gole a fez fechar os olhos. Era o melhor café que ela já tinha provado em casa. Onde você aprendeu isso? Miguel encolheu os ombros. Aqui e ali. Sempre respostas vagas, sempre educado, sempre esquivando-se. No quarto dia, Isabela chegou do trabalho e encontrou a cozinha impecável. Os armários reorganizados por categoria lógica. Pratos por tamanho, copos agrupados por tipo, temperos em ordem alfabética. Espero que não se importe. Miguel estava sentado no sofá descalço.
Eu precisava fazer alguma coisa. Ficar parado é... Ele não terminou a frase. Seus dedos tamborilavam no joelho novamente. Aquele ritmo nervoso constante. Tudo bem. Isabela examinou os armários. A organização era obsessiva, quase compulsiva. Você tem toque? Não. Só hábitos antigos. Que tipo de hábitos antigos criavam esse nível de precisão? No quinto dia, ela o encontrou na varanda minúscula do apartamento. Ele olhava para o horizonte de São Paulo, os olhos distantes. Quando ela falou seu nome, ele demorou 3 segundos para responder, como se estivesse voltando de algum lugar muito longe. Desculpa. Ele piscou rapidamente. Eu estava... pensando. Em quê? Em como é estranho estar aqui. Em um apartamento de verdade, com paredes sólidas. Onde você estava morando antes? Miguel hesitou. Uma pensão na região do Glicério. Quartos pequenos, 6 pessoas dividindo um banheiro. Ele esfregou o rosto. Trabalhava às vezes em uma clínica comunitária ali perto, voluntário. Ajudava com o que podia. Que tipo de ajuda? Coisas básicas, curativos, orientações de saúde. Ele se afastou da varanda e... Nada importante. Mas a forma como ele disse orientações de saúde tinha um peso específico, profissional. No 6º dia, Isabela chegou em casa mais cedo e encontrou Miguel na sala, lendo. Mas não era qualquer livro. Era um volume grosso de neurociência que ela tinha comprado anos atrás para um projeto de arquitetura hospitalar e nunca tinha realmente lido. Foundations of Behavioral Neuroscience. Ele segurava o livro em inglês como se fosse algo sagrado. Você se interessa por neurociência? Precisei para um projeto. Você lê inglês? Miguel virou a página sem responder. Havia anotações nas margens escritas em caligrafia minúscula e precisa. Essas anotações são suas? Isabela sentou-se ao lado dele. Ele fechou o livro rapidamente. Desculpa, não deveria mexer nas suas coisas. Não estou brava, estou curiosa. Ela pegou o livro dele. As anotações eram em inglês também, termos técnicos que ela mal compreendia. Miguel, o que você fazia? Antes da pensão, antes de tudo isso? Estudava. Ele se levantou abruptamente. Estudei muitas coisas por muitos anos. Estudava o quê? Coisas que não importam mais. Ele foi para o quarto e fechou a porta suavemente. Isabela ficou segurando o livro, o coração acelerado. Quem era esse homem? Alguém que lia neurociência avançada em inglês? Não era um simples trabalhador braçal. Alguém com aquela educação, aqueles modos, aquela precisão obsessiva. Você não é quem finge ser. No 7º dia, Miguel preparou o jantar. Isabela chegou em casa exausta depois de enfrentar olhares no escritório o dia inteiro. Seus colegas haviam parado de perguntar diretamente sobre o casamento, mas os sussurros seguiam-na pelos corredores. O cheiro vindo da cozinha a fez parar na porta. Miguel estava em frente ao fogão, cortando vegetais com uma faca afiada. Seus movimentos eram precisos demais, cirúrgicos, cada corte no mesmo ângulo exato, mesma espessura milimétrica. Você cozinha? Isabela largou a bolsa. Um pouco. Ele não parou de cortar. Espero que goste de risoto. Risoto não era comida simples. Requeria técnica, paciência, atenção constante. Isabela observou fascinada enquanto ele trabalhava. Adicionava caldo aos poucos, mexendo constantemente. Provava e ajustava temperos com confiança de chefe. Suas mãos se moviam com economia de movimento, nada desperdiçado. Mãos que tinham calosidades, mas se moviam como as de um pianista ou de um cirurgião. Pronto. Miguel serviu 2 pratos. Não sei seus gostos ainda, então fui pelo básico. Isabela provou. O risoto estava perfeito, cremoso ao dente, temperado impecavelmente. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Aprendi que precisão importa. Na cozinha e em outros lugares. Eles comeram em silêncio confortável. Isabela não sabia quando o silêncio entre eles tinha deixado de ser desconfortável. Seu telefone tocou 7 vezes hoje. Miguel limpou o prato. Mesmo número todas as vezes. Gustavo, seu ex-noivo? Se é que posso chamar assim. Ele nunca chegou a ser meu noivo de verdade, né? Isabela empurrou o prato. Só alguém que me enganou por 3 anos. Posso perguntar o que ele quer? Conversar, explicar, pedir desculpas. Ela riu sem humor.
Como se desculpas consertassem algo. O interfone tocou estridentemente. Isabela, sou eu. Por favor, preciso falar com você. A voz de Gustavo. Isabela olhou para Miguel. Ele manteve a expressão neutra. Você quer que eu saia? Ele perguntou baixo. Não. Ela não sabia por que disse isso. Mas a ideia de enfrentar Gustavo sozinha a fazia sentir náusea. Isabela apertou o botão liberando a entrada. 2 minutos depois, Gustavo bateu na porta. Ela abriu. Ele estava impecável como sempre. Terno cinza de grife, cabelo com gel, sapatos italianos. O contraste com Miguel em camiseta simples e calça jeans era gritante. Isa, graças a Deus. Gustavo entrou sem ser convidado. Precisamos conversar sobre essa loucura toda. Ele parou ao ver Miguel. Quem é esse? Meu marido. As palavras saíram mais fáceis do que Isabela esperava. Você se lembra. Você não apareceu, então eu me casei com ele. O rosto de Gustavo ficou vermelho. Isso é ridículo. Você teve um colapso, está claro. Mas podemos consertar isso, anular esse casamento. Miguel se levantou. Ele era 5 centímetros mais alto que Gustavo. A palavra que você procura é casamento. Não estou falando com você. Gustavo avançou. Isa, seja razoável. Você me conhece há 3 anos. Conhece ele há o quê? 1 semana? E nesses 7 dias ele não me abandonou em nenhum altar. Eu cometi um erro. Gustavo passou as mãos pelo cabelo. Fiquei com medo, entrei em pânico. Mas eu te amo, podemos recomeçar. Não. Isa. A moça disse não. A voz de Miguel era calma, mas havia aço nela. Acho melhor você respeitar isso. Gustavo virou-se para ele, os punhos cerrados. Você acha que ganhou alguma coisa? Acha que ela realmente quer você? Seus olhos varreram Miguel com desdém. Olha para você. Olha para ela. Vocês não fazem sentido. Talvez não. Miguel não desviou o olhar. Mas ela escolheu estar aqui. Escolheu não abrir a porta para você. Isso deveria dizer algo. Isabela sentiu algo se mover no peito. Miguel a defendia sem ser agressivo, sem precisar gritar. Gustavo olhou entre os dois. Sua expressão mudou de raiva para algo mais feio. Desdém misturado com pena. Você vai se arrepender disso. Ele apontou para Isabela. Vai perceber o erro que cometeu. E quando isso acontecer, não venha me procurar. Ele saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado. Obrigada. Isabela encostou na parede, as pernas tremendo. Por isso. Ele não tinha direito de falar com você daquele jeito. Não, mas ele tinha razão sobre uma coisa. Ela olhou para Miguel. Nós não fazemos sentido. Miguel deu um meio sorriso triste. Muito pouco na minha vida faz sentido ultimamente. Então talvez sejamos perfeitos um para o outro. Isabela riu. Uma risada pequena e surpresa. E percebeu com um choque de pânico que estava começando a gostar dele. Desse estranho misterioso em sua casa, com suas contradições e seus segredos e suas mãos precisas. Isso era muito mais perigoso que qualquer outra coisa. A jaqueta surrada de Miguel cheirava a suor velho e poeira. Isabela a segurava com 2 dedos, indecisa se deveria lavá-la ou jogá-la fora. Ele tinha insistido em mantê-la, apesar de agora ter acesso a roupas limpas, como se aquela jaqueta fosse importante de alguma forma. Ela checou os bolsos antes de colocar na máquina. Moedas, um bilhete de ônibus usado e uma carteira de couro gasto. Isabela hesitou. Não deveria invadir a privacidade dele, mas suas mãos abriram a carteira antes que sua consciência pudesse detê-las. A primeira coisa que viu foi uma foto desbotada. Uma criança pequena sorrindo para a câmera, olhos castanhos idênticos aos de Miguel. O menino tinha cerca de 6 anos usando uma camiseta do Corinthians. O coração de Isabela apertou. Filho, irmão. Ela virou a foto. No verso, em letra caprichada. Lucas, 6 anos, 2022. 3 anos atrás. Isabela continuou procurando. Encontrou um cartão de visitas antigo, as bordas manchadas. Então, seus dedos tocaram plástico rígido. Uma carteira profissional. Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Dr. Miguel Almeida Santos. Especialidade: neurocirurgia. Registro ativo até 2023. O mundo inclinou. Isabela leu o cartão 3 vezes, esperando que as palavras mudassem. Que fizessem sentido de alguma forma. Médico, ele era médico.
Ele. Neurocirurgião. Não um trabalhador braçal. Não alguém sem educação ou perspectivas. Um cirurgião com anos de estudo, com especialização em uma das áreas mais complexas da medicina. Havia outra foto no fundo da carteira. Miguel, muito mais jovem, talvez com 28 ou 29 anos. Cabelo curto e bem penteado, terno escuro, sorriso confiante. Ele estava em frente a um hospital segurando um diploma. Era a mesma pessoa, mas completamente diferente. Aquele Miguel tinha luz nos olhos. Tinha futuro. O que eu estou fazendo? Isabela virou-se bruscamente. Miguel estava na porta do quarto, o rosto pálido. Seus olhos fixaram-se na carteira nas mãos dela. Eu ia lavar sua jaqueta. As palavras saíram atropeladas. Chequei os bolsos e invadiu minha privacidade. Não havia raiva na voz dele, apenas resignação cansada. Você é médico. Isabela segurou a carteira como evidência. Um neurocirurgião. Miguel encostou na parede, os ombros caídos. Era. Como assim era? Você tem registro ativo até... Ela checou novamente. Até 2 anos atrás, o que aconteceu? Eu larguei. Ninguém simplesmente larga neurocirurgia. Você estudou o quê, 12 anos? Medicina mais residência? Isabela deu um passo em direção a ele. Por que você está vivendo em pensão? Por que estava naquela igreja parecendo um mendigo? Miguel completou sem emoção. Porque era mais fácil assim. Mais fácil desaparecer. Desaparecer de quê? Ele olhou para a foto de Lucas nas mãos dela. Dele. A palavra saiu como um soco no estômago. Ele é seu filho. Não era pergunta. Isabela viu a verdade na forma como Miguel olhava para aquela foto. Como se ela queimasse seus olhos. Era. Miguel passou a mão trêmula pelo rosto. Lucas, meu filho. Ele morreu há 2 anos. Tinha 6 anos. O ar saiu dos pulmões de Isabela de uma vez. Miguel, eu... sinto muito. Eu não deveria ter... Não. Ele se afastou da parede. Você merece saber com quem se casou, mesmo que só simbolicamente. Ele caminhou até a janela, mantendo distância dela. Como se proximidade doesse. Eu tinha uma vida antes, uma boa vida. Trabalhava no hospital sírio-libanês. Tinha consultório particular. Estava construindo uma carreira sólida, promissora. Sua voz ficou mais rouca. Tinha esposa. Tinha Lucas. O que aconteceu? Miguel fechou os olhos. Lucas começou a ter dores de cabeça. Nós achamos que era normal, coisa de criança. Mas ficou pior. Convulsões, vômitos. Eu sabia o que aqueles sintomas significavam antes mesmo dos exames confirmarem. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Tumor cerebral. Glioblastoma multiforme. Grau 4. Localização inoperável. As palavras saíam mecânicas, clínicas. Eu era neurocirurgião. Passava meus dias salvando crianças de tumores cerebrais. E não consegui salvar meu próprio filho. Não foi sua culpa. Minha esposa não achava isso. Miguel abriu os olhos e Isabela viu uma dor tão profunda que quase recuou. Carolina, ela me culpou. Disse que se eu fosse um pai melhor teria notado antes. Que se eu fosse um médico melhor teria encontrado um jeito. Isso é injusto. Talvez, mas parte de mim concordava com ela. Ele tocou o vidro da janela. Lucas morreu 6 meses depois do diagnóstico. Eu segurei a mão dele até o último segundo. E quando ele se foi, algo dentro de mim morreu também. Isabela deixou as lágrimas caírem livremente. Carolina pediu divórcio 1 mês depois do enterro. Disse que não conseguia olhar para mim sem ver o filho que perdemos, sem ver minha falha. Miguel respirou fundo, instável. E eu não conseguia mais operar. Toda vez que entrava em uma sala cirúrgica, via Lucas naquela mesa, via meu fracasso. Então você largou tudo. Larguei. Deixei o hospital. Fechei o consultório. Deixei meu apartamento. Comecei a viver em pensões baratas, fazendo bicos ocasionais em clínicas comunitárias quando conseguia me forçar a ajudar alguém. Ele virou-se para encará-la. 2 anos assim. 2 anos me punindo por não ter sido bom o suficiente para salvar meu próprio filho. Miguel, Isabela não sabia o que dizer. Nenhuma palavra parecia adequada. Agora você sabe quem sou. Um pai fracassado. Um médico que abandonou sua profissão. Um homem que desistiu de tudo. Ele gesticulou para si mesmo. Ainda quer que eu fique? Isabela atravessou o espaço entre eles.
Segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Você não fracassou. Você perdeu seu filho para uma doença terrível. Isso não te faz fracassado, te faz humano. Carolina não achava assim. Carolina estava lidando com sua própria dor e te usou como alvo. Mas ela estava errada. Isabela sentiu as lágrimas dele molharem suas mãos. Miguel, olha para mim. Você não é definido pela sua pior perda. Ele desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo, soluçando de uma forma que partia o coração. Sons profundos e guturais de dor que tinha estado contida por muito tempo. Isabela se ajoelhou com ele, abraçando-o enquanto ele tremia. Eu sinto falta dele todos os dias. As palavras saíam entrecortadas entre soluços. Do jeito que ele ria, como chamava papai quando acordava de manhã. O cheiro do cabelo dele, tudo. Eu sei. Ela não sabia, não realmente, mas segurou ele de qualquer forma, deixando ele liberar anos de dor reprimida. Ficaram no chão da sala por quanto tempo Isabela não saberia dizer. Até os soluços diminuírem. Até a respiração dele se acalmar. Quando Miguel finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos e inchados. Desculpa, você não precisava ver isso. Sim, precisava. Isabela limpou as próprias lágrimas. Porque agora eu te conheço, de verdade. Miguel olhou para ela com algo novo nos olhos. Vulnerabilidade, sim. Mas também gratidão. Tem mais. Sua voz saiu rouca. Algo que eu preciso te contar. Sobre nós. Sobre como nos conhecemos antes daquele dia na igreja. Isabela franziu a testa. Nós nunca nos conhecemos antes. Você acha que não? Miguel pegou a mão dela. Mas eu te salvei uma vez, há muito tempo, e quando te vi naquele altar eu te reconheci. O coração de Isabela disparou. Do que você está falando? Eu não te reconheci no altar. Miguel ainda segurava a mão de Isabela, seus dedos quentes contra os dela. O quê? Quando você me pediu para casar, eu não sabia quem você era. Só vi uma mulher desesperada, humilhada, tentando recuperar algum controle. Ele apertou suavemente a mão dela. Eu aceitei porque naquele momento, nada na minha vida importava. Casar com uma estranha parecia tão absurdo quanto tudo que eu já tinha feito nos últimos 2 anos. Isabela processou as palavras. Então, quando você descobriu? 3 dias depois. Você tinha deixado documentos sobre a mesa. RG, certidão de nascimento, para começar o processo de habilitação civil. Miguel soltou a mão dela e passou os dedos pelo cabelo. Vi seu nome completo. Isabela Rodrigues, data de nascimento, e algo clicou. Ele se levantou, foi até a mochila velha no canto do quarto. Voltou com uma pasta fina e surrada. Eu guardo algumas coisas, não muitas, mas certas cirurgias. Ele abriu a pasta. Certas cirurgias você nunca esquece. Dentro havia papéis amarelados. Relatórios médicos, fotos de exames. Fevereiro de 2014. Miguel mostrou um relatório. Paciente feminina, 18 anos, acidente automobilístico na Marginal Pinheiros. Traumatismo craniano severo com hematoma epidural. Chance de sobrevivência estimada em 20%. As mãos de Isabela tremeram ao pegar o papel. O nome no topo. Isabela Rodrigues. Eu me lembro daquele acidente. Sua voz saiu distante. Estava voltando da faculdade. Um caminhão perdeu o controle. Meu carro capotou 3 vezes. Acordei 4 dias depois no hospital. Você quase não acordou. Miguel pegou outro papel. O hematoma estava pressionando o seu tronco cerebral. Você tinha minutos, não horas. Precisava de cirurgia imediata. E você operou. Eu era residente de neurocirurgia 3º ano. Estava de plantão naquela noite. Ele olhou para as próprias mãos. Meu supervisor, Dr. Henrique Costa, estava em outra cirurgia complexa, não podia sair. Você não podia esperar. Isabela tocou a pequena cicatriz perto da linha do cabelo, escondida pelo cabelo. Sempre esteve ali. Ela nunca pensou muito sobre isso. Ele me orientou por telefone durante toda a cirurgia. Minha primeira craniotomia solo. Miguel fechou os olhos, revivendo a memória. Minhas mãos tremiam tanto no início. Mas então, olhei para você naquela mesa tão jovem, sua vida inteira pela frente, e algo mudou. Foquei. Cada movimento tinha que ser perfeito. Quanto tempo durou? 7 horas. Drenar o hematoma, controlar o sangramento, aliviar a pressão intracraniana. Ele abriu os olhos.
Quando terminei, quando seus sinais vitais estabilizaram, eu saí da sala e vomitei de puro nervosismo atrasado. Isabela sentiu lágrimas queimarem novamente. Você salvou minha vida. Dr. Costa veio me ver depois. Disse que foi uma das cirurgias mais impressionantes que ele tinha visto um residente fazer, que eu tinha futuro brilhante. Miguel sorriu tristemente. Aquela cirurgia definiu minha carreira. Fez eu crer que podia ser um bom neurocirurgião, que podia fazer diferença. E você fez. Fiz até não conseguir mais, até falhar com quem mais importava. Isabela sacudiu a cabeça veementemente. Lucas não era operável. Você disse isso. Glioblastoma grau 4 em localização impossível. Ela pegou o rosto dele novamente. Você não falhou. A medicina falhou. A doença venceu. Mas você não falhou. Então por que parece que falhei? Porque você está olhando através da lente da sua dor. Mas, Miguel, quantas outras pessoas você salvou? Quantas cirurgias bem-sucedidas? Quantas famílias você manteve intactas? Ele não respondeu. Eu sou uma delas. Isabela pressionou a mão contra o próprio peito. Meus pais ainda têm uma filha por sua causa. Eu terminei a faculdade, construí uma carreira, vivi 11 anos de vida que não teria sem você. Isabela, não. Me escuta. Ela se aproximou dele. Você me deu uma segunda chance naquela mesa cirúrgica. Talvez eu tenha te encontrado no altar para te devolver o favor. Miguel olhou para ela com olhos brilhando de emoção não derramada. Ou talvez seja só uma coincidência absurda. Em uma cidade de 12 milhões de pessoas, quais são as chances? Isabela sentiu algo mudar dentro dela. Não acredito em destino, mas isso parece maior que coincidência. Você acha que foi o universo nos colocando juntos? Não sei o que foi. Só sei que estou feliz que você estava naquela igreja. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Feliz que aceitou. Feliz que está aqui. A expressão de Miguel mudou. Surpresa, esperança. Algo mais quente. Isabela, eu não posso te oferecer muito. Estou quebrado ainda. Não voltei a trabalhar. Mal consigo lidar com meus próprios demônios. Eu não te pedi nada. Ela tocou o peito dele levemente. Só pediu que ficasse, por enquanto, até descobrirmos o que isso é. E se eu não souber como consertar a mim mesmo? Então, descobrimos juntos. Miguel pegou a mão dela que estava sobre seu peito. Entrelaçou os dedos com os dela. Você não me conhece de verdade ainda. Não conhece o quanto estou bagunçado por dentro. Então me mostra. Isabela deu um passo mais perto. Me deixa conhecer todas as partes quebradas. Porque, Miguel, eu também não sou perfeita. Passei 3 anos em um relacionamento mentiroso. Construí uma vida baseada em aprovações externas. Tomei decisões por medo de decepcionar. Você não me parece quebrada. Só estou melhor em esconder. Ela sorriu fracamente. Mas naquela igreja, quando você aceitou casar comigo, foi a primeira vez em anos que fiz algo completamente autêntico. Algo que não tinha nada a ver com expectativas. Mesmo que fosse insano, especialmente porque era insano. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, respirando o mesmo ar. Eu não sei o que estamos fazendo. A voz de Miguel saiu rouca. Mas eu não quero ir embora. Então não vai. Isabela, eu preciso te dizer. Tem dias ruins, dias onde mal consigo sair da cama. Onde tudo que faço é deitar e lembrar de Lucas até não conseguir mais respirar. Seus olhos buscaram os dela, vulneráveis. Não sou fácil de lidar. Ninguém é, não de verdade. Ela apertou a mão dele. Mas talvez possamos ser difíceis juntos. Miguel puxou-a subitamente, abraçando-a com força. Isabela sentiu o coração dele batendo rápido contra seu ouvido. Obrigado. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Por não correr quando descobriu quem eu realmente sou. Obrigada por me salvar 2 vezes agora. Ele recuou levemente para olhá-la. 2 vezes? 11 anos atrás naquela mesa cirúrgica, e agora me dando uma razão para viver autenticamente. Isabela sorriu, e pela primeira vez em semanas, foi genuíno. Então estamos quites. Miguel riu. Foi baixo e um pouco enferrujado, como se ele não risse há muito tempo. Mas foi real. Estamos longe de estar quites. Mas podemos começar de novo. Ele estendeu a mão formalmente. Dr. Miguel Almeida Santos, ex-neurocirurgião, atualmente desempregado e emocionalmente complicado.
Isabela apertou a mão dele, entrando na brincadeira. Isabela Rodrigues, arquiteta. Recentemente abandonada no altar e casada com um estranho misterioso que aparentemente salvou minha vida. Parece o começo de uma história maluca, ou o meio de uma história que começou há 11 anos e estamos só agora descobrindo. Miguel puxou-a para outro abraço. Desta vez, Isabela sentiu algo diferente. Não era só gratidão ou alívio, era o começo de algo mais profundo, algo que a assustava e empolgava em medidas iguais. Do lado de fora, São Paulo continuava sua rotina caótica, mas dentro daquele apartamento, duas pessoas quebradas começavam a descobrir que talvez pudessem se ajudar a juntar os pedaços. Um pedaço de cada vez. Isabela passou 2 horas pesquisando terapeutas especializados em luto e trauma. Miguel estava na varanda, olhando para o nada. Ele tinha esses momentos agora. Momentos onde ficava ausente, preso em algum lugar dentro da própria cabeça. Achei 3 bons. Ela colocou o laptop na mesa ao lado dele. Todos têm experiência com perda de filhos e transtorno de estresse pós-traumático. Miguel olhou para a tela sem realmente ver. Não sei se estou pronto. Ninguém nunca está pronto. Isabela sentou-se ao lado dele. Mas você está aqui, está vivo, e Lucas não gostaria de ver você assim. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Você não conheceu Lucas, não sabe o que ele gostaria. Sei que nenhuma criança quer ver o pai sofrendo eternamente. Ela tocou o braço dele gentilmente. E sei que você merece ajuda, merece tentar. Miguel respirou fundo, instável. E se não funcionar? E se eu estiver quebrado demais? Então tentamos outra coisa. Mas precisa começar de algum lugar. Ele olhou para ela por um longo momento. Você vai fazer terapia também? A pergunta a pegou desprevenida. Por que eu faria? Porque você foi abandonada no altar. Porque casou com um estranho por impulso. Porque está claramente lidando com suas próprias coisas. Miguel virou-se para encará-la completamente. Não finjo ser o único bagunçado aqui. Isabela sentiu as defesas subirem automaticamente. Então as deixou cair. Você tem razão. Eu também preciso de ajuda. Então fazemos juntos. Terapeutas separados, mas ao mesmo tempo. Ela sorriu. Acordo. 3 dias depois, Isabela estava no consultório da doutora Mariana Lopes, em Pinheiros. Me fale sobre Gustavo. A terapeuta tinha voz suave e olhos atentos. Isabela torceu as mãos no colo. Namoramos 3 anos. Ele era seguro, previsível. Vinha de boa família, tinha bom emprego. Minha mãe o adorava. E você? Adorava ele? Silêncio. Eu achava que sim. Mas agora, olhando para trás, Isabela pausou. Acho que eu adorava a ideia dele, a segurança que ele representava, a aprovação que nosso relacionamento trazia. Você amava a imagem, não o homem. As palavras cortaram, mas eram verdadeiras. Passei tanto tempo tentando ser a filha perfeita, a namorada perfeita, a arquiteta perfeita. Construí uma vida inteira baseada em checar caixas de expectativas. Isabela sentiu lágrimas queimarem. E quando ele me deixou no altar, foi como se o espelho quebrasse. De repente eu via que nada daquilo era real. E Miguel? Ele é real? Isabela pensou nas mãos precisas dele preparando o café, na forma como abraçava a si mesmo quando falava de Lucas, na vulnerabilidade crua em seus olhos. Miguel é a coisa mais real que já aconteceu comigo. Doutora. Mariana fez uma anotação. Isso te assusta? Apavora. Miguel começou terapia com o Dr. Paulo Mendes, especialista em luto complicado. A primeira sessão foi um desastre. Como você espera que eu fale sobre meu filho morto para um estranho? Miguel entrou no apartamento com os punhos cerrados. Sobre como falhei com ele. Você não falhou. Eu sei o que você acha. Ele interrompeu, a voz subindo. Mas você não estava lá. Não viu ele definhar. Não ouviu ele chorar de dor. Isabela manteve a voz calma. Você tem razão. Eu não estava. Mas ficar preso nessa dor sozinho não está funcionando. Miguel virou-se para a parede, os ombros tensos. Não sei se consigo fazer isso. Tudo bem, tente de novo na próxima semana. E se não funcionar, tentamos outro terapeuta. Ele assentiu sem virar-se. Naquela noite, Miguel não saiu do quarto. Isabela ouviu soluços abafados através da porta. Sua mão pairou sobre a maçaneta, mas ela não abriu. Ele precisava de espaço.
Na manhã seguinte, ela encontrou uma nota na cozinha. Desculpa por ontem. Obrigado por não desistir de mim. M. Na segunda sessão, Miguel ficou. Na terceira, ele falou. Lucas gostava de dinossauros. As palavras saíram lentas, dolorosas. Tinha uma coleção de miniaturas de plástico. Conhecia todos os nomes científicos. Ele tinha 6 anos e sabia pronunciar pachycephalosaurus. Doutor. Paulo escutou sem interromper. Ele queria ser paleontólogo quando crescesse. Ou astronauta. Mudava toda semana. Miguel limpou os olhos. Eu costumava brincar que ele seria o primeiro paleontólogo no espaço. Como é falar sobre ele agora? Dói. Mas também é bom. Mantém ele vivo de alguma forma. Quando Miguel saiu daquela sessão, Isabela viu algo diferente em seus olhos. Ainda havia dor, mas também havia um lampejo de algo mais. Aceitação, talvez. Ou o começo dela. 4 semanas após o casamento improvável, Miguel fez um pedido. Quero visitar o túmulo de Lucas. E quero que você venha comigo. Isabela sentiu o peso do pedido. Ele estava a convidando para a parte mais sagrada e dolorosa de sua vida. Seria uma honra. O cemitério da Consolação era tranquilo numa tarde de quinta-feira. Eles caminharam em silêncio pelos caminhos de pedra até uma sessão com lápides pequenas, para crianças. A de Lucas era simples. Uma pedra branca com seu nome, datas e uma inscrição. Nosso pequeno cientista, amado eternamente. Miguel ajoelhou-se, colocando flores frescas que tinham comprado no caminho. Oi, filho. Sua voz saiu rouca. Desculpa não vir mais cedo, eu tenho estado ocupado. Isabela ficou alguns passos atrás, dando-lhe espaço. Conheci alguém. Alguém especial. Miguel tocou a pedra suavemente. O nome dela é Isabela. Ela é arquiteta. Desenha prédios bonitos e ela está me ajudando a lembrar como viver. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele. Eu sei que você gostaria dela. Ela é inteligente e forte e gentil. E ela não desiste de mim mesmo quando dou razões. Ele respirou profundamente. Estou tentando ficar melhor, Lucas. Tentando ser o pai que você merecia, mesmo que tarde demais. Isabela não conseguiu mais ficar distante. Ajoelhou-se ao lado dele, pegando sua mão. Miguel olhou para ela, surpreso. Não é tarde demais. Ela apertou a mão dele. Você pode honrar Lucas vivendo bem, sendo feliz, ajudando outras pessoas. Não sei se mereço ser feliz. Lucas quereria que você fosse. Isabela olhou para a lápide. Oi, Lucas. Eu sou a Isabela. Seu pai salvou minha vida uma vez. Agora estou tentando retribuir o favor. Miguel soltou um som entre riso e choro. Eles ficaram ali por 1 hora. Miguel contou histórias sobre Lucas. Sobre a primeira vez que andou de bicicleta, sobre como ria quando Miguel fazia vozes engraçadas, sobre o último aniversário, semanas antes do diagnóstico. Isabela escutou cada palavra, guardando-as como tesouros. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Miguel parecia mais leve, como se compartilhar Lucas com alguém tivesse aliviado parte do peso. No carro voltando, ele segurou a mão dela sobre o câmbio. Obrigado por vir. Por conhecer ele, mesmo que só através das histórias. Obrigada por me deixar conhecer. Naquela noite, eles jantaram no sofá, assistindo um filme antigo que nenhum dos dois prestou real atenção. Isabela estava consciente de cada ponto onde seus corpos se tocavam, seu ombro contra o dele, suas coxas se encontrando. Isabela. A voz de Miguel saiu baixa. Ela olhou para ele. Os olhos dele baixaram para seus lábios. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Ela não recuou. Os lábios dele se encontraram suavemente. Um beijo gentil, quase reverente. Gosto de café e possibilidade. Miguel afastou-se primeiro, apoiando a testa contra a dela. Espera. O quê? O coração de Isabela batia descompassado. Não quero apressar isso. Não quero que seja só conveniente, ou gratidão, ou solidão. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você merece ser escolhida conscientemente, não por desespero. Isabela sentiu algo se expandir no peito. E se eu quiser ser escolhida por você? Agora? Então me dá tempo para ter certeza que estou te escolhendo pelos motivos certos. Miguel beijou sua testa. Porque, Isabela, você merece tudo. E eu quero poder te dar isso. Ela assentiu, emoção apertando sua garganta. Naquela noite, deitada sozinha em sua cama,
Isabela percebeu a verdade que tinha estado evitando. Ela estava se apaixonando por Miguel, pelo homem quebrado que preparava café perfeito, que lia neurociência à meia-noite, que chorava pelo filho que perdeu, que a tratava como algo precioso, e isso a apavorava mais que qualquer coisa na vida. O telefone de Miguel tocou às 6 da manhã. Ele olhou para o número desconhecido, o coração acelerando. Ninguém ligava para ele há 2 anos, exceto Isabela, e ela estava dormindo no quarto ao lado. Alô? Miguel? Graças a Deus te encontrei. É a Fernanda. Fernanda Costa. Ele se sentou na cama bruscamente. Doutora Fernanda Costa, colega de residência. Uma das melhores neurocirurgiãs que conhecia. Fernanda, como você conseguiu meu número? Liguei para meio hospital até alguém ter um contato antigo seu. A voz dela estava tensa. Miguel, eu preciso de você. Urgentemente. Eu não pratico mais. Eu sei. Ouvi o que aconteceu. E sinto muito sinceramente. Ela pausou. Mas tenho uma criança aqui, 8 anos. Tumor na fossa posterior com invasão do quarto ventrículo. Padrão de crescimento extremamente incomum. Miguel sentiu seu corpo reagir automaticamente. Mãos formigando. Mente já visualizando anatomia. Possíveis abordagens cirúrgicas. Qual o tipo exato? Ependimoma. Mas a localização, Miguel, é idêntica a um caso que você publicou há 5 anos. Aquele sobre abordagem transparietal modificada. Sou boa, mas nunca fiz essa técnica específica. E essa criança não tem tempo para eu aprender. O ar saiu dos pulmões dele. Fernanda, eu não posso... Não estou pedindo para você operar. Só consultar, olhar os exames, me orientar. Sua voz ficou mais suave. Por favor, essa mãe merece todas as chances. Assim como você gostaria que Lucas tivesse tido. A menção a Lucas o atingiu como soco no estômago. Isso é injusto. Eu sei. Mas é verdade. Miguel encerrou a ligação com mãos tremendo. Isabela apareceu na porta do quarto dele, os cabelos bagunçados de sono. Quem era? Uma antiga colega, tem uma criança. Um caso complicado. Ele passou as mãos pelo rosto. Ela quer que eu consulte. Isabela entrou e sentou-se ao lado dele na cama. E você quer ir? Não. A resposta saiu rápida. Então, mais honesta. Sim. Não sei. Isabela, eu não piso em hospital há 2 anos. Só de pensar em entrar naquele ambiente novamente te apavora. Me paralisa. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Você não precisa ir. Pode dizer não. Ninguém vai te julgar. Mas uma criança pode morrer porque fui covarde demais. Você não é covarde. Você está traumatizado, tem diferença. Isabela virou-se para encará-lo. Mas, Miguel, você também é a pessoa que passou 12 anos estudando para salvar vidas, que fez cirurgia pioneira, que salvou a mim. Isso foi há muito tempo. Conhecimento não expira, habilidade não desaparece. Ela apertou a mão dele. E talvez essa seja sua chance de começar a se perdoar. Miguel olhou para ela, para a mulher que tinha entrado em sua vida da forma mais improvável possível e mudado tudo. Lucas gostaria que você fosse. Isabela disse suavemente. Gostaria que você usasse seu dom para ajudar outra criança. As palavras quebraram algo dentro dele. Venha comigo. Ele segurou as 2 mãos dela. Por favor, eu não consigo fazer isso sozinho. Claro que vou. O hospital sírio-libanês não tinha mudado. Miguel parou na entrada, o prédio imponente trazendo milhares de memórias. Plantões de 36 horas, cirurgias bem-sucedidas. O dia que Lucas foi diagnosticado neste mesmo hospital. Respira. A mão de Isabela estava firme em suas costas. Um passo de cada vez. Eles entraram juntos. Doutora Fernanda os encontrou no lobby. Ela era exatamente como Miguel lembrava. Baixa, cabelo curto, olhos intensos e inteligentes. Miguel. Ela não tentou abraçá-lo pelo que ele foi grato. Obrigada por vir. Essa é Isabela. Minha... Ele pausou. Esposa. Isabela completou firmemente. As sobrancelhas de Fernanda subiram, mas ela não comentou. Os pais da criança deram autorização para você revisar o caso. Vamos para minha sala. Eles seguiram pelos corredores familiares. Cada passo era uma batalha. O cheiro de desinfetante, o som dos monitores, vozes calmas dos enfermeiros, tudo igual, tudo diferente. Na sala de Fernanda,
Ela abriu o prontuário digital numa tela grande. Sofia Martins, 8 anos. Começou com dores de cabeça e vômitos há 3 meses. Miguel forçou-se a focar na tela, nos exames, na ressonância magnética mostrando a massa tumoral. Sua mente médica, adormecida por tanto tempo, despertou. Ependimoma de grau 2. Ele apontou para a imagem. Invasão do quarto ventrículo aqui. Extensão para a cisterna magna. Exatamente como seu caso publicado. Miguel estudou os ângulos. O padrão de crescimento. Cada detalhe gravado em sua memória de anos de treinamento. A abordagem padrão vai causar dano significativo ao tronco cerebral. Risco alto de déficits neurológicos permanentes. Sim, por isso preciso da técnica que você desenvolveu. Miguel sentiu o peso da responsabilidade. Uma criança, uma família. Esperança frágil em suas mãos novamente. Sua visão escureceu nas bordas. Coração disparado, suor frio. Não, não agora. Miguel, a voz de Isabela cortou através do pânico. Olha para mim. Ele forçou os olhos para longe da tela, para o rosto dela. Respira comigo. Dentro. Fora. Ela segurou as mãos dele. Você está aqui. Agora. Não no passado. Isso não é Lucas. Eu não consigo. Sim, consegue. Um passo de cada vez, lembra? Isabela não soltou as mãos dele. Você veio até aqui, já é enorme. Agora só precisa compartilhar o que sabe. Não fazer a cirurgia. Só ensinar. Miguel respirou. 1 vez. 2. 3. O pânico recuou lentamente. Fernanda esperou pacientemente, sem julgar. Desculpa. Ele esfregou o rosto. Isso é mais difícil do que pensava. Sem julgamentos aqui, Fernanda disse gentilmente. No seu tempo. Miguel olhou para a tela novamente. Desta vez focou apenas nos aspectos técnicos. Anatomia, trajetória cirúrgica, problema a ser resolvido. A chave é a abordagem lateral suboccipital modificada. Você entra aqui. Ele começou a desenhar num papel. Ângulo de 30 graus. Evita o tronco cerebral completamente. Acessa o tumor pela cisterna magna. Fernanda observava intensamente, fazendo anotações. Por 40 minutos, Miguel explicou cada detalhe da técnica. Armadilhas a evitar. Marcos anatômicos cruciais. Variações possíveis. Ele estava suando quando terminou, mas sua mente estava clara. Você pode fazer isso, ele disse a Fernanda. Você é excelente cirurgiã. Só precisa dessa orientação específica. E se eu tiver dúvidas durante? Miguel hesitou. Eu não sei se posso entrar numa sala cirúrgica novamente. Pode ficar disponível por telefone? Sala de observação através do vidro? Ele olhou para Isabela. Ela assentiu encorajadoramente. Sala de observação. Posso fazer isso. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte. Miguel não dormiu naquela noite. Ficou acordado revisando anatomia em livros velhos, desenhando diagramas, preparando-se mentalmente. Isabela trouxe café e ficou acordada com ele. Você não precisa fazer isso, ela disse às 3 da manhã. Preciso. Por Sofia, por Lucas, por mim mesmo. Na manhã seguinte, eles voltaram ao hospital. Miguel vestiu scrubs limpos e entrou na sala de observação com janela para o centro cirúrgico. Isabela ficou ao seu lado, mão na dele. Miguel assistiu Fernanda trabalhar. Cada incisão, cada movimento. Sua técnica era impecável. Estou no marco anatômico. Fernanda falou através do interfone. Miguel, estou vendo o tumor. Igual às imagens. Perfeito. Agora, a ressecção em blocos pequenos. Preserve os vasos. Ele guiou-a através de cada etapa. Sua voz ficou mais firme conforme a cirurgia progredia. 6 horas depois, Fernanda suturou a última camada. Tumor completamente ressecado, sem dano ao tronco cerebral, sangramento mínimo. Ela olhou para a janela onde Miguel observava. Sucesso completo. Miguel sentiu os joelhos fraquejarem. Isabela o segurou. Você fez, ela sussurrou. Salvou ela. Fernanda salvou. Com sua ajuda, seu conhecimento, seu treinamento. Isabela virou o rosto dele para ela. Miguel, você é médico. Sempre foi, sempre será. Isso não morreu quando Lucas morreu. As lágrimas vieram, mas eram diferentes desta vez. Não apenas dor. Também catarse, libertação. Ele havia feito algo bom novamente, ajudado a salvar uma vida. Lucas estaria orgulhoso.
Eles saíram do hospital no final da tarde, exaustos, mas transformados. Fernanda quer que eu volte, Miguel disse no carro. Não para operar ainda, mas para consultar, ensinar residentes. Lentamente me reintegrar. E você quer? Acho que sim, não imediatamente. Preciso recredenciamento, atualização, avaliação psicológica. Ele olhou para ela. Mas sim, eventualmente. Isabela sorriu tão brilhantemente que tirou o fôlego dele. Estou tão orgulhosa de você. De volta ao apartamento, a adrenalina ainda pulsava nas veias de Miguel. Ah, Isabela. Ele parou na sala. Hoje me fez perceber algo. O quê? Que posso ter futuro novamente. Que não estou apenas sobrevivendo. Estou vivendo. Ele caminhou até ela. E você é a razão. Você me trouxe de volta. Miguel. Deixa eu terminar. Ele segurou o rosto dela. Eu te escolho. Não por gratidão. Não por conveniência. Não por solidão. Eu te escolho porque você é corajosa e gentil e real. Porque faz café terrível, mas tenta mesmo assim. Porque não desistiu de mim quando deveria. Isabela riu chorando. Meu café não é tão ruim assim. É horrível. Ele sorriu. E eu te amo por isso. Te amo por tudo. O mundo parou. Você me ama? Loucamente, completamente, assustadoramente. Miguel pressionou a testa contra a dela. E está tudo bem se você não... Eu te amo também. As palavras saíram num suspiro. Acho que desde aquele primeiro café perfeito que você fez. Eles se beijaram. Não gentil como antes, mas profundo, desesperado. Meses de tensão finalmente liberados. Miguel a puxou para mais perto. Isabela entrelaçou os dedos no cabelo dele. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Então, Miguel sorriu contra os lábios dela. Acho que deveríamos fazer aquele casamento civil oficial. Acha? Definitivamente. Quero que você seja minha esposa de verdade. Isabela beijou-o novamente. Já sou, mas sim, vamos tornar legal. Do lado de fora, o sol se punha sobre São Paulo. E dentro daquele apartamento, duas pessoas quebradas descobriram que juntas podiam se tornar inteiras novamente. 6 meses. Isabela olhou seu reflexo no espelho. O vestido simples de seda branca contrastava com o elaborado vestido de renda da primeira vez. Sem véu desta vez. Apenas flores naturais nos cabelos soltos. Júlia ajustava o tecido nas costas dela. Você tem certeza? Sua melhor amiga perguntou pela 10ª vez. Mais do que qualquer coisa na vida. E era verdade. Os últimos 6 meses tinham sido os mais difíceis e os mais transformadores de sua vida. Miguel estava fazendo terapia 3 vezes por semana. Tinha dias ruins ainda. Dias onde acordava chorando o nome de Lucas, onde mal conseguia sair da cama. Mas também tinha dias bons, cada vez mais deles. Ele tinha começado o processo de recredenciamento no CRM há 3 meses. Cursos de atualização. Avaliação psicológica completa. Período supervisionado no hospital. Dr. Paulo Mendes, seu terapeuta, havia escrito uma carta detalhada, confirmando que Miguel estava apto mentalmente para retornar à prática médica de forma gradual. Agora, ele trabalhava meio período no Sírio-Libanês, consultando casos complexos e supervisionando residentes. E meio período numa clínica comunitária no Glicério, atendendo gratuitamente população carente. Ele voltava para casa exausto, mas com luz nos olhos. Salvei uma criança hoje, ele dizia. Caso complicado de hidrocefalia. Pensaram que seria preciso cirurgia, mas eu encontrei uma abordagem conservadora. E Isabela via Lucas naquelas histórias. Via Miguel honrando seu filho de todas as formas que importavam. Ela também tinha mudado. 3 meses atrás, havia pedido demissão do escritório onde era sócia. As conversas paternalistas sobre sua crise e casamento de pena tinham se tornado insuportáveis. Estou abrindo meu próprio escritório, ela anunciou numa reunião. Focado em projetos de habitação popular e acessível. Sua mãe tinha quase desmaiado, novamente. Mas Isabela não se importou. Pela primeira vez, estava construindo algo que realmente importava para ela. Você está linda. Júlia abraçou-a por trás. E tão diferente daquela noiva aterrorizada de 6 meses atrás. Aquela noiva estava tentando ser perfeita. Esta está tentando ser autêntica. Missão cumprida, então. A porta se abriu. Valquíria entrou,
elegante em vestido azul marinho. O relacionamento com a mãe tinha sido complicado. Valquíria levou semanas para falar com Isabela depois do casamento caótico. Depois veio a fase de tentar salvar a filha do erro que cometeu. Mas então ela viu Isabela feliz, realmente feliz. E algo mudou. Minha filha. Valquíria tocou o rosto de Isabela. Você está radiante. Obrigada, mãe. Eu estava errada. As palavras vieram com dificuldade. Sobre Miguel. Sobre o que você precisava. Eu só queria que você fosse segura, que tivesse estabilidade. Eu sei. Mas você encontrou algo melhor que segurança. Encontrou verdade. Valquíria sorriu com lágrimas nos olhos. E quando descobri que ele era médico, que tinha essa história linda e trágica, percebi que Deus tinha um plano. Isabela quase corrigiu a mãe. Quase disse que não foi Deus ou plano. Que foi escolha e trabalho duro e amor testado. Mas deixou passar. Valquíria estava tentando. Era suficiente. Tem alguém aqui para você, Júlia disse. Insistiu em falar antes da cerimônia. O coração de Isabela afundou quando viu quem era. Gustavo. Ele estava no corredor da pequena sala onde se preparavam, terno impecável, cabelo perfeitamente penteado. Isa, por favor. 5 minutos. Isabela suspirou, mas acenou para Júlia deixá-los sozinhos. O que você quer, Gustavo? Te pedir mais uma vez. Não faça isso. Ele deu um passo à frente. Você não precisa provar nada. Pode parar com essa farsa. Podemos recomeçar de verdade. Farsa? Isabela sentiu raiva queimar. Você acha que meu casamento é farsa? Você o conheceu há 6 meses. Em uma igreja. Porque eu cometi um erro. Você não cometeu um erro, você tomou uma decisão. Me abandonou no dia do nosso casamento. Isabela cruzou os braços. E sabe o que descobri? Foi a melhor coisa que você poderia ter feito por mim. Você não fala sério, completamente sério, porque me forçou a acordar. A ver que estava vivendo uma mentira bonita, a perceber que merecia mais que segurança morna. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Miguel me deu isso. Autenticidade, vulnerabilidade, amor real e imperfeito. Ele é instável, abandonou a medicina, vivia nas ruas. Ele estava de luto, perdeu um filho. E está se reconstruindo com mais coragem que você demonstrou na vida inteira. Isabela sentiu orgulho aquecer seu peito. Ele voltou para a medicina. Está salvando vidas novamente. Enquanto você ainda está aqui, tentando reconquistar uma mulher que nunca te amou de verdade. Gustavo recuou como se tivesse sido esbofeteado. Você vai se arrepender. A única coisa que lamento é ter desperdiçado 3 anos com você. Isabela virou-se. Agora sai. Tenho um casamento para celebrar. Um de verdade dessa vez. Ela não olhou para trás quando ele saiu. A Igreja da Consolação estava diferente. Apenas 20 pessoas nos bancos. Júlia e alguns amigos próximos de Isabela. Doutora Fernanda e outros médicos que tinham se reaproximado de Miguel. Doutor Paulo, seu terapeuta. Valquíria na primeira fileira. E no altar, Miguel. Isabela parou na entrada, o coração transbordando. Ele usava terno cinza simples, cabelo limpo e bem cortado. Estava barbeado, revelando aquele maxilar forte e a pequena cicatriz no queixo. Mas o mais importante, seus olhos brilhavam. Não com lágrimas de dor, com alegria genuína. Quando a viu, ele sorriu, aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar. Um pouco torto, totalmente sincero. Isabela caminhou pelo corredor, sem pressa desta vez, saboreando cada passo. Miguel estendeu a mão quando ela chegou ao altar. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Oi, ele sussurrou. Oi. O padre, o mesmo que tinha oficiado o casamento caótico, sorriu calorosamente. Bem-vindos, queridos. Estamos aqui para testemunhar algo muito especial. Um casal que se casou em circunstâncias incomuns, mas que encontrou amor verdadeiro no meio do caos. Risadas suaves ecoaram pela igreja. Eles escreveram seus próprios votos. Miguel, você quer começar? Miguel respirou fundo. Tirou um papel amassado do bolso. Isabela. Sua voz estava firme. Há 6 meses, quando você me perguntou se eu casaria com você, eu disse sim, porque não tinha nada a perder. Eu estava vazio, quebrado, perdido. Lágrimas já queimavam os olhos dela. Mas você me mostrou que eu não estava vazio.
Estava cheio de dor, sim, mas também de possibilidades. Você não tentou me consertar. Apenas ficou ao meu lado enquanto eu aprendia a me consertar sozinho. Ele dobrou o papel, falando do coração agora. Você me deu coragem para voltar à medicina, para honrar meu filho ajudando outras crianças. Para Kirk mereço felicidade mesmo depois de perda terrível. Sua voz falhou. Lucas teria amado você. Teria te chamado de madrasta e pedido para você desenhar uma casa de dinossauros. Isabela riu chorando. Então hoje, eu te escolho. Não por desespero, não por conveniência, mas porque você é a pessoa mais corajosa e autêntica que conheço. Porque amo seu café horrível e como você canta desafinado no chuveiro. Porque me faz querer ser melhor todo dia. Ele pegou as duas mãos dela. Eu te escolho, Isabela. Conscientemente. Completamente. Para sempre. Isabela mal conseguia respirar através das lágrimas. Miguel. Ela apertou as mãos dele. Há 11 anos você me salvou quando eu estava numa mesa cirúrgica, quase morta. Você me deu segunda chance de viver. Miguel limpou as próprias lágrimas. Há 6 meses, você me salvou novamente. Não fisicamente dessa vez, mas emocionalmente, espiritualmente. Você me mostrou que tinha perdido a mim mesma tentando ser perfeita para todo mundo. Ela olhou para a mãe na primeira fileira, que limpava os olhos com lenço. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que amor real é imperfeito e difícil e vale cada segundo, que posso construir uma vida baseada em meus valores, não em expectativas alheias. Isabela sorriu através das lágrimas. Então hoje eu te escolho de volta. Escolho seus dias ruins junto com os bons. Escolho te segurar quando você chora por Lucas. Escolho te aplaudir quando você salva mais uma vida. Escolho construir uma vida real e autêntica contigo. Ela tocou o rosto dele gentilmente. Eu te amo, Miguel. Não apesar de estar quebrado, mas incluindo cada pedaço quebrado, porque somos perfeitos juntos, imperfeições e tudo. O padre limpou os próprios olhos. Por esses votos lindos e verdadeiros, eu os declaro marido e mulher, novamente, e desta vez, com total consciência e amor genuíno. Miguel puxou Isabela para um beijo profundo e demorado. A pequena congregação aplaudiu. Quando se separaram, ele pressionou a testa contra a dela. Obrigado por me encontrar naquele banco da igreja. Obrigado por dizer sim. Eles caminharam pelo corredor de mãos dadas. Mas desta vez não era fuga. Era celebração. Do lado de fora, o sol de São Paulo brilhava forte. Júlia jogou pétalas de rosas. Fernanda tirou fotos. Valquíria abraçou Miguel, realmente abraçou, e sussurrou algo que o fez sorrir. Para onde agora? Miguel perguntou. Para casa. Isabela sorriu. Nossa casa. Gosto do som disso. Eles entraram no carro. Miguel dirigiu com uma mão, a outra entrelaçada com a de Isabela. 6 meses atrás, eram estranhos unidos por desespero. Hoje eram parceiros unidos por escolha. E isso fazia toda a diferença do mundo. O cemitério da Consolação tinha uma quietude especial nas manhãs de sábado. Miguel segurava a mão de Isabela enquanto caminhavam pelos caminhos de pedra. Ele carregava flores frescas, girassóis, os favoritos de Lucas. 2 anos tinham passado desde aquele dia caótico no altar. 2 anos que pareciam uma vida inteira e um piscar de olhos ao mesmo tempo. A lápide branca de Lucas estava limpa, bem cuidada. Miguel visitava a cada 2 semanas agora, sem falta. Oi, filho. Ele se ajoelhou colocando os girassóis no vaso. Desculpa não vir semana passada. Tive 3 cirurgias complexas seguidas no hospital. Isabela ficou ao lado dele, a mão em seu ombro. Tem novidades. Miguel sorriu. Lembra aquele projeto que Isabela estava trabalhando? O complexo habitacional em Heliópolis? Foi aprovado. Vai ajudar 200 famílias a terem casa própria. Ele olhou para cima, para Isabela, orgulho brilhando em seus olhos. Ela é incrível, Lucas. Muito mais corajosa que eu. Largou o emprego seguro, abriu o próprio escritório, está mudando vidas de verdade. Você também está mudando vidas, Isabela disse suavemente. Tento. Operei uma menina ontem, 7 anos. Tumor benigno, mas em localização complicada. Ele tocou a pedra gentilmente. Lembrei de você durante toda a cirurgia. Usei toda a habilidade que tenho para garantir que ela voltasse perfeita para os pais dela.
Lágrimas escorreram pelo rosto dele, mas não eram só de dor. Havia gratidão também. A cirurgia foi sucesso total, ela vai ficar bem. E sabe o que pensei quando terminei? Que você ficaria orgulhoso, que de alguma forma estou honrando você toda vez que salvo uma criança. Isabela se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o pela cintura. Oi, Lucas, ela falou para a lápide. Seu pai me contou que você gostava de dinossauros. Então desenhei um Tiranossauro Rex no escritório. Ficou horrível, mas Miguel gostou mesmo assim. Miguel riu baixinho. Tem outra coisa. Ele limpou os olhos. Isabela e eu estamos pensando, eventualmente, talvez adotar uma criança, não para substituir você. Nada nunca substituiria você. Sua voz falhou. Mas para dar amor a alguém que precisa, para construir família de novo, de uma forma diferente, mais real. Ele respirou fundo. Ainda estou com medo. Medo de falhar de novo. Mas Dr. Paulo diz que estou pronto para considerar. Que não preciso ser perfeito, só presente. Isabela apertou-o mais forte. Você seria um pai maravilhoso de novo. Você já é maravilhoso. Eles ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio respeitoso. Não era mais o silêncio pesado de luto paralisante. Era a memória honrada, amor eterno, mas também aceitação. Vamos? Miguel finalmente perguntou. Vamos. Eles se levantaram caminhando de mãos dadas pelo cemitério em direção à saída. Como foi a sessão de terapia essa semana? Isabela perguntou. Boa. Conversamos sobre culpa residual, sobre como alguns dias ainda são difíceis. Miguel encolheu os ombros. Mas também sobre quanto progresso fiz. Dr. Paulo disse que estou lidando com o luto de forma saudável agora. Você está. Estou tão orgulhosa de você. Não teria conseguido sem você. Nós nos ajudamos. É o que parceiros fazem. Saíram do cemitério para um dia ensolarado. O parque ao lado estava cheio de famílias, crianças brincando, risadas ecoando. Quer caminhar um pouco? Miguel sugeriu. Adoraria. Eles andaram pelo parque, observando as crianças correrem. Pais empurrando balanços, cachorros perseguindo bolas. Sobre a adoção, Isabela começou cuidadosamente. Sem pressão, quando você se sentir pronto. Se algum dia se sentir pronto. Eu quero. Miguel parou, virando-se para ela. Quero construir família contigo. Dar a uma criança o lar amoroso que ela merece. Só preciso de mais um tempo. Todo o tempo que precisar. Talvez ano que vem. Depois que eu completar 2 anos de volta ao trabalho. Depois que nos mudarmos para aquele apartamento maior que você está projetando. Isabela sorriu. Ano que vem soa perfeito. Miguel a puxou para um beijo suave. Uma criança pequena passou correndo entre eles, rindo enquanto o pai corria atrás. Miguel assistiu com expressão nostálgica, mas não devastada. Vai ficar mais fácil? Ele perguntou. Não sei, mas vai ficar diferente, mais suportável. Isabela entrelaçou os dedos nos dele. E você não vai estar sozinho. Nunca. Eu sei. Eles continuaram caminhando, eventualmente saindo do parque e indo para o café favorito deles em Pinheiros. Miguel pediu 2 expressos. Ele tinha ensinado Isabela a apreciar café de verdade nos últimos 2 anos. Dr. Fernanda me ofereceu posição como chefe da residência de neurocirurgia, ele disse casualmente. Isabela quase deixou a xícara cair. Miguel, isso é enorme. Eu sei, mas significa mais tempo no hospital, menos tempo nas clínicas comunitárias. O que você quer fazer? Recusei. Ele sorriu ao ver a expressão dela. Ou melhor, negociei. Meio período supervisionando residentes, meio período mantendo meu trabalho comunitário. Fernanda aceitou. É perfeito para você. Aprendi que preciso dos 2. O desafio intelectual do hospital e o propósito do trabalho comunitário. Miguel segurou a mão dela sobre a mesa. Equilíbrio. Como você me ensinou? Nós ensinamos um ao outro. Verdade. O celular de Isabela tocou. Uma mensagem de um cliente aprovando seu projeto mais recente. Mais uma vitória? Miguel perguntou. Reforma de uma escola pública. Nada glamuroso, mas vai impactar 300 crianças. Isso é mais importante que qualquer arranha-céu de luxo. Eu acho que sim também. Eles terminaram o café, pagaram a conta e caminharam de volta para casa. O apartamento tinha mudado. Mais fotos nas paredes agora. Miguel sorrindo durante uma cirurgia bem-sucedida. Isabela no canteiro de obras do primeiro projeto solo. Os 2 em Paraty,
primeira viagem que fizeram juntos, e uma foto emoldurada de Lucas com 6 anos, sorrindo para a câmera. Sabe o que pensei hoje? Isabela disse enquanto se aconchegava no sofá ao lado de Miguel. Sobre como era improvável tudo isso. Quão improvável? Você me operou há 13 anos quando eu quase morri. Salvou minha vida. Então, anos depois, por uma coincidência absurda, estava naquela igreja no pior dia da minha vida. Ela tocou o rosto dele. E aceitou minha proposta maluca. Melhor decisão que já tomei. Mesmo sendo completamente insana, especialmente por ser insana. Miguel beijou a palma da mão dela. Você me deu razão para viver novamente, para lembrar que dor não é tudo que sou. E você me deu coragem para ser autêntica, para construir vida baseada em meus valores, não em expectativas. Isabela virou-se, encaixando-se perfeitamente contra o peito dele. O vento da tarde entrava pela janela aberta, movendo seu cabelo para trás. Miguel viu a pequena cicatriz perto da linha do cabelo, a marca daquela cirurgia de 13 anos atrás, a prova física de que ele tinha salvado ela uma vez, e ela tinha salvado ele de volta. Te amo. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Te amo também. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança caótica. Milhões de vidas se cruzando, histórias se entrelaçando, destinos sendo escritos a cada momento. E dentro daquele apartamento, 2 pessoas que nunca deveriam ter se encontrado construíram algo impossível. Amor verdadeiro, cura genuína, futuro cheio de possibilidades. Às vezes, os maiores presentes vêm disfarçados de tragédia. Às vezes, ser abandonado no altar é o começo, não o fim. Às vezes, casar com um estranho é a coisa mais sábia que você pode fazer. O que você achou da história de Isabela e Miguel? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.